Existe uma frase em Gênesis que cria um problema que o dilúvio, com toda a sua destruição, nunca foi capaz de resolver. Ela está no meio do texto, antes das águas subirem, antes da arca ser construída, antes de qualquer julgamento rachar o céu. Está ali, visível, no mesmo versículo que quase todo leitor atravessa com a velocidade de quem já sabe o que a página vai dizer. Antes da chuva, antes de Noé cortar a primeira tábua de madeira de gofer, a Escritura registra uma presença que a ordem da criação não comportava com naturalidade. Seres chamados Nefilins habitavam a terra naquele tempo, filhos de uniões que o próprio texto descreve com peso e sem eufemismo. Guerreiros de renome, criaturas que marcaram a terra com uma força suficiente para entrar no registro sagrado e permanecer ali por milênios. Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz: havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disso. A primeira parte todo leitor absorve sem dificuldade. Gigantes existiram, a Escritura afirma com firmeza. A imaginação tenta dar forma. Mas a segunda metade da frase está encostada na primeira, 4 palavras que o dilúvio vai tornar impossíveis de ignorar. E também depois disso, depois de águas que cobriram os montes mais altos da terra conhecida por 150 dias contínuos. Depois de cada ser com fôlego de vida ter parado de respirar sobre o solo. Depois da única porta da arca ser fechada enquanto o mundo que existia afundava lá fora. Depois de um julgamento descrito com linguagem de finalidade absoluta, com verbos que no original hebraico carregam a ideia de apagar, de remover sem deixar rastro. O dilúvio foi narrado com precisão numérica ao longo de todo o relato. 40 dias de chuva, 150 de domínio das águas, medidas exatas da embarcação. Cada detalhe da narrativa aponta para uma separação definitiva entre o mundo que existia e o que começaria depois, sem resquício do que havia ficado para trás. Então, quando 4 palavras no final de um versículo dizem "e também depois disso", elas abrem uma fratura silenciosa no meio da narrativa mais conhecida da Bíblia. A maioria dos leitores atravessa Gênesis buscando confirmação do que já conhece. O dilúvio, a arca, a aliança, o arco-íris, Noé como figura central de fé e obediência. E ao fazer isso, passa pela frase com a velocidade de quem lê sem precisar entender, sem perceber o peso do que está escrito depois da vírgula. O problema não é que a frase seja obscura ou de difícil acesso. O problema é que ela está exatamente onde ninguém espera encontrar uma contradição. Ela está no meio de um texto que foi lido por bilhões de pessoas ao longo de milênios, num versículo citado em sermões, em estudos bíblicos, em comentários teológicos de todos os tamanhos. E mesmo assim, a segunda parte do versículo raramente recebe o mesmo peso da primeira. O registro dos gigantes antes do dilúvio é discutido. O "e também depois" costuma ser tratado como detalhe menor. Mas detalhe menor é exatamente o que ele não é. Porque quando a narrativa bíblica avança séculos além do dilúvio, o que aparece no texto exige que essa expressão seja revisitada com seriedade. A Escritura foi construída com cuidado suficiente para que nada esteja ali por acaso. Cada nome, cada medida, cada genealogia cumpre uma função dentro do registro. Então, quando um versículo planta 4 palavras que criam uma tensão impossível de resolver com o que foi declarado sobre a destruição total, o texto está sinalizando algo que merece atenção. O dilúvio foi apresentado como o fim de uma era inteira. Uma ruptura entre a humanidade corrompida que existia e o recomeço que viria pelas mãos de Noé. 8 pessoas descendo de uma arca encalhada nos montes de Ararat representavam tudo que havia sobrado de uma criação que Deus decidiu recomeçar. Com esse peso todo sobre o relato, a expressão "e também depois disso"
carrega uma tensão que só vai se revelar completamente quando o texto avançar para o que veio depois. E o que veio depois foi registrado com a mesma seriedade, com nomes e territórios concretos, por homens que viram com os próprios olhos e voltaram para contar, mesmo que o relato deles tivesse destruído a coragem de um povo inteiro. A linguagem que Gênesis usa para descrever o dilúvio foi escolhida com precisão, cada palavra carregando o peso de uma destruição sem margem. Cada detalhe do relato funciona como uma peça que, somada às outras, fecha o quadro de uma aniquilação sem brecha possível. As comportas do céu se abriram, as fontes do grande abismo se romperam por baixo. A terra foi atacada de cima e de dentro ao mesmo tempo, sem direção de fuga. 40 dias e 40 noites de chuva contínua transformaram o solo em algo que nenhum ser vivo conseguia alcançar. As águas dominaram por 150 dias sem recuar, sem poupar qualquer superfície, sem deixar cume ou vale visível. Os montes mais altos do mundo conhecido desapareceram 15 côvados abaixo da superfície e o horizonte era só água em todas as direções possíveis. A arca, com 150 metros de comprimento, flutuava sobre um oceano que havia engolido toda referência geográfica que o mundo conhecia. Dentro dela, Noé, com 600 anos de vida, seus 3 filhos, suas esposas e pares de cada criatura que respirava sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 23, declara que Deus varreu todos os seres da face da terra, sem distinção de espécie ou tamanho. O verbo hebraico usado ali carrega a ideia de apagar com completude, de eliminar a presença de algo de uma superfície sem deixar rastro do que esteve ali. Homens, animais, répteis, aves, tudo que havia recebido fôlego de vida, cessou de existir sobre o solo que havia sido o mundo habitado por gerações. A única porta da arca foi fechada pelo próprio Deus. Noé não a fechou. O texto registra esse detalhe com uma deliberação que não é acidental. Essa distinção comunica que o limite entre os que sobreviveriam e os que seriam varridos foi traçado por uma decisão que antecedia qualquer escolha humana. Quando as águas recuaram e a madeira da arca tocou os montes de Ararat, a terra que emergiu era solo nu, silêncio e ausência total de tudo que havia sido apagado. Noé soltou uma pomba pela janela. Ela voltou sem ter encontrado lugar para pousar, porque a superfície ainda estava coberta de água sem margem nem rochedo seco à vista. 7 dias depois, a pomba trouxe um ramo de oliveira no bico. 7 dias depois de novo, voou e não voltou, porque havia terra firme suficiente para habitar. 8 pessoas desceram da embarcação encalhada sobre o Ararat. Toda a humanidade que viria depois partiria desse ponto, sem outro começo possível. A tabela das nações no 10º capítulo de Gênesis traça cada povo e cada território diretamente de volta a Sem, Cam ou Jafé, os 3 filhos que pisaram o solo novo pela primeira vez. O próprio Deus selou esse recomeço com um sinal visível no céu. O arco no meio das nuvens foi colocado como confirmação de que aquele nível de julgamento jamais voltaria. Um sinal de que havia sido suficiente, de que o que precisava ser destruído foi destruído com a completude que a intenção divina exigia desde o princípio. Por séculos essa estrutura se sustentou sem tensão interna visível. O dilúvio total, a arca, os 8 sobreviventes, a nova humanidade com um único ponto de origem. Mas algumas gerações depois, quando Israel já havia saído do Egito e marchava em direção à terra prometida, 12 homens voltaram de Canaã com um relato que desfez a coragem de um povo inteiro numa só noite. Moisés escolheu 12 homens com critério, um líder de cada tribo, homens com autoridade reconhecida dentro de suas famílias. A missão tinha contornos práticos e objetivos precisos: entrar em Canaã,
percorrer o território, avaliar os povos, as cidades, o solo e voltar. 40 dias de reconhecimento numa terra que Israel havia recebido como promessa, mas ainda precisava conquistar palmo a palmo. Eles partiram pelo deserto do Parã, carregando a incumbência de trazer informação. A lógica exata que qualquer exército experiente usaria antes de uma campanha militar. Voltaram com frutos. Um cacho de uvas tão pesado que 2 homens precisaram carregá-lo numa vara apoiada entre os ombros. A terra era fértil. Isso nenhum dos 12 negou. O solo de Canaã entregava o que havia sido prometido e os frutos eram a prova visível. Mas quando o relato chegou nos habitantes daquela terra, o tom do acampamento mudou com uma velocidade que Moisés não conseguiu conter. Números, capítulo 13, versículo 33, registra as palavras que saíram da boca desses homens. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, da raça dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Essa comparação não foi hipérbole de homens com medo. Foi a descrição mais precisa que esses líderes encontraram para traduzir o que os olhos deles haviam processado. 12 homens treinados com autoridade suficiente para serem escolhidos por Moisés voltaram usando a menor criatura viva que conheciam para descrever o próprio tamanho diante daqueles seres. Um gafanhoto diante de um homem comum já é uma diferença de escala absurda. A proporção que esse relato sugere vai além de estatura incomum. O que eles descreveram era uma diferença de presença física, de categoria de existência, de peso no espaço que uma criatura ocupa. E esse relato desfez em horas o que anos de promessas divinas haviam construído dentro do povo. O acampamento entrou em colapso antes do sol se pôr. Israel levantou a voz contra Moisés, contra Arão, contra a liderança, questionando por que havia saído do Egito para ser destruído diante de inimigos que faziam homens parecerem insetos. O choro durou a noite inteira. A reação do povo foi terror concreto diante de criaturas com forma, peso e endereço definidos. Calebe e Josué tentaram conter o movimento. Rasgaram as roupas, suplicaram ao povo, insistiram que a conquista era possível com o favor divino. Mas o relato dos outros 10 havia entrado no acampamento antes deles, e o medo já havia se espalhado rápido demais para ser detido por palavras. O que precisa ser entendido sobre esse momento é que os gigantes de Canaã foram registrados com localização precisa, genealogia identificada e território estabelecido. Os filhos de Anak habitavam aquela região com raízes que os espias reconheceram como profundas. Anak era um ancestral com nome, uma linhagem com história dentro daquele solo. Hebrom era uma das cidades onde esses descendentes viviam, uma cidade com muralhas, com posição estratégica, com presença que antecedia a chegada de Israel por gerações. Isso afasta qualquer leitura de exagero coletivo ou distorção emocional causada pelo medo. Os espias trouxeram de volta nomes, lugares e uma genealogia que outros trechos da Escritura confirmam. As cidades de Canaã foram descritas como grandes e muradas até o céu. A expressão que os espias usaram não foi escolhida por dramaticidade. Foi a descrição de muralhas que alcançavam uma altura que impressionava guerreiros. Esses seres viviam em cidades organizadas, com estrutura suficiente para intimidar um exército inteiro antes de qualquer batalha começar. Gigantes espalhados pelo campo como anomalias seriam um problema diferente. Gigantes dentro de cidades muradas, com território, genealogia e população, são outra coisa completamente. E a Escritura os trata exatamente assim, com o mesmo peso documental que usa para registrar reis, reinos e exércitos ao longo de toda a narrativa histórica de Israel.
Josué mais tarde voltaria a essa mesma terra e encontraria descendentes de Anak em 3 cidades específicas, Hebrom, Debir e Anabe, o que confirma que a presença era enraizada e persistente. O relato dos espias ficou como uma das crises mais graves da jornada de Israel pelo deserto. Uma geração inteira pagou o preço por ter recuado diante daquele relato. Mas o detalhe que a narrativa planta sem desenvolver completamente é que esses gigantes de Canaã não estavam sozinhos dentro da Escritura como categoria. Eles faziam parte de algo maior, de um padrão que o próprio texto vai nomeando com um termo específico à medida que a história avança para o interior de Canaã. Um nome que vai aparecer ligado a territórios, a batalhas e a reis com camas de ferro. E que muito mais tarde vai aparecer num contexto completamente diferente, num trecho do texto onde ninguém esperaria encontrá-lo. Quando Josué avança sobre Canaã com o exército de Israel, o texto começa a nomear os povos que habitavam aquele território com uma precisão incomum. Cada grupo tem um nome, cada nome carrega um território, e entre todos os povos listados, um deles aparece com uma frequência que se destaca. Deuteronômio e Josué usam esse nome várias vezes, associado a terras específicas, a regiões com fronteiras identificáveis e a uma antiguidade que antecedia Israel por muito tempo. O nome é Refaíns, e a forma como o texto o usa revela que ele descreve algo com identidade própria, com história enraizada naquele solo. No 12º capítulo de Deuteronômio, Moisés lista os reis derrotados, e entre eles estão nomes ligados a territórios que a tradição associava aos Refaíns desde antes da chegada de Israel. No 13º capítulo de Josué, o texto menciona explicitamente que os Refaíns habitavam terras no leste do Jordão que foram distribuídas às tribos de Israel. Esses registros constroem um quadro de povos com presença territorial sólida, com cidades, com fronteiras, com uma história que o próprio texto reconhece como anterior à chegada de Israel. O que chama a atenção é que o nome Refaíns surge ligado a regiões muito específicas. Bazã, Amon, a região de Hesbom, territórios com nomes que aparecem repetidamente ao longo da narrativa. Bazã ficava a nordeste do Jordão, uma região de pastos férteis e de cidades que os Refaíns haviam ocupado com profundidade geracional difícil de precisar. A terra de Amon tinha uma memória similar. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 20, registra que os amonitas chamavam os Refaíns de Zanzumins, um nome diferente para o mesmo povo, em outro dialeto, num outro território. Esse detalhe é geograficamente revelador. O mesmo grupo sendo nomeado por povos vizinhos, com palavras diferentes, mas com a mesma identidade reconhecível. Isso significa que os Refaíns eram conhecidos por toda aquela região, reconhecidos por culturas distintas que os nomeavam em seus próprios idiomas e mantinham memória deles nos nomes dos lugares. Os emitas, que habitavam a região de Moabe antes da chegada dos moabitas, também foram identificados no mesmo capítulo de Deuteronômio como pertencentes à mesma categoria dos Refaíns. O texto usa o termo como um marcador de identidade que atravessa povos e fronteiras, ligado a uma qualidade física e a uma origem que a Escritura reconhece sem precisar explicar a cada menção. A dimensão que isso abre é significativa. Gigantes isolados seriam registros pontuais, anomalias dentro de narrativas maiores, episódios sem continuidade genealógica visível. Mas o que Deuteronômio e Josué constroem com as menções aos Refaíns é um mapa de presença, com coordenadas geográficas, com nomes de cidades, com memória preservada em dialetos diferentes. Essa presença tinha profundidade suficiente para ser reconhecida pelos povos que os rodeavam e para deixar marcas nos nomes das regiões onde haviam habitado.
Quando Israel tomou esses territórios, os refaíns já haviam sido em grande parte desalojados por outros povos que avançaram sobre aquelas terras antes da chegada das tribos israelitas. Mas alguns permaneceram. E entre os que permaneceram, havia pelo menos um cujo registro no texto bíblico carrega detalhes que o separam de qualquer outra figura da narrativa. Um rei, com trono estabelecido, com exércitos, com 60 cidades muradas em seu território e com uma cama de ferro cujas medidas o texto julgou importante registrar com precisão. O último dos refaíns, como o próprio texto o descreve, e também o mais documentado entre todos os que pertenciam a essa linhagem. Mas o nome refaíns vai aparecer mais tarde num contexto que nada tem a ver com guerreiros, com reis ou com territórios conquistados. Vai aparecer num trecho da Escritura Sagrada onde o leitor menos esperaria encontrar esse nome ligado a criaturas de estatura incomum e genealogia perturbadora. E quando essa segunda aparição for lida com atenção, a dimensão do que o texto está descrevendo vai mudar de forma irreversível. O próprio texto bíblico o descreve com uma expressão que aparece uma única vez em toda a Escritura para identificar um ser humano. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, registra Og, rei de Bazã, como o último sobrevivente dos refaíns, com uma precisão que o separa de qualquer outro personagem da narrativa. Último dos refaíns. Uma expressão que carrega dentro dela a memória de tudo que havia existido antes dele naquela linhagem, e que ele encerrava. Bazã era um reino real, com fronteiras definidas, com cidades identificadas, com uma estrutura de governo que Israel encontrou funcionando quando chegou àquelas regiões. 60 cidades muradas com portas, ferrolhos e muralhas altas, além de um número grande de aldeias sem muralhas espalhadas pelo território de Og. Esse detalhe afasta qualquer leitura de figura isolada vagando por um território vazio. Og governava um reino com população, com infraestrutura, com defesas militares construídas para durar. A batalha aconteceu em Edrei. Israel avançou sobre o exército de Og com a ordem direta de Deus para Moisés: não ter medo, porque o rei e seu povo seriam entregues. A ordem divina antes da batalha não era protocolo comum. Ela aparece no texto como resposta a um peso específico, o peso do que Israel estava prestes a enfrentar. Moisés tinha ouvido o relato dos espias anos antes. Sabia o que criaturas dessa linhagem faziam com a coragem de um exército antes mesmo de qualquer lança ser levantada. A instrução de Deus antes de Edrei era uma intervenção direta no estado psicológico de um exército que carregava na memória o colapso do acampamento no deserto. Israel venceu. Og foi morto junto com seus filhos e todo o seu povo. As 60 cidades foram tomadas sem que uma permanecesse fora do alcance de Israel. Mas o registro mais memorável sobre Og está numa medida que o texto julgou importante preservar com exatidão. A cama de Og, feita de ferro, tinha 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, segundo a medida comum de um homem. 9 côvados correspondem a aproximadamente 4 metros de comprimento. 4 côvados de largura chegam a quase 2 metros. O texto faz questão de registrar que essa medida era verificável, que a cama ainda estava em Raba dos filhos de Amon quando o registro foi feito. Havia uma cama de ferro com aquelas dimensões numa cidade real, guardada como evidência concreta de que o ser que a havia usado era real da mesma forma. Ferro. Numa época em que o ferro tinha valor estratégico e não era material comum, a escolha desse material para uma cama indica recursos, poder e uma necessidade estrutural pela escala do corpo que ela sustentava. Uma cama de madeira comum não suportaria o peso de alguém cujas dimensões exigiam 4 metros de comprimento para descansar com o corpo estendido.
Esse é o detalhe que o texto preservou com mais cuidado sobre Og. Mais do que a batalha, mais do que as cidades, o registro da cama ficou como medida permanente de quem ele havia sido. A derrota de Og teve peso simbólico dentro da narrativa de Israel, que foi além da vitória militar sobre um reino territorial. Moisés lembrou essa batalha no discurso registrado em Deuteronômio como prova concreta de que Deus havia entregado inimigos que a razão humana sozinha não teria capacidade de enfrentar. A memória de Edrei foi preservada como fundamento de fé para um povo que precisaria continuar avançando sobre territórios ocupados por povos com força desproporcional. Mas o que a derrota de Og revelou sobre a estrutura por trás desses seres foi algo que a narrativa não fechou completamente com aquela batalha. Og era o último dos Refaíns naquele território, o texto afirma isso. Mas a linhagem que ele encerrava a nordeste do Jordão ainda tinha ramificações mais a oeste, dentro de Canaã. E entre essas ramificações havia guerreiros que Israel encontraria gerações depois, numa época em que o reino já estava estabelecido e as guerras de conquista haviam dado lugar a conflitos de fronteira. Um desses guerreiros saiu de uma cidade chamada Gate e parou entre dois exércitos, desafiando Israel durante 40 dias, com uma voz que ecoava pelo vale de Elá sem encontrar resposta. Até que um jovem com uma funda e 5 pedras lisas mudou o peso daquele silêncio de uma forma que o mundo inteiro ainda conhece. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Deixamos também alguns produtos na descrição. Adquira um e abençoe o canal. Continuando. O Vale de Elá foi o cenário de um enfrentamento que entrou na memória coletiva de Israel com uma permanência que poucos episódios da Escritura alcançaram. Golias de Gate saiu 40 dias seguidos para o mesmo lugar de manhã e à tarde, com armadura completa e uma lança cuja haste era comparada ao cilindro de um tear. A armadura pesava 57 quilos. A ponta de ferro da lança pesava mais de 6 quilos sozinha. Esses números estão em 1 Samuel, capítulo 17, e foram registrados com a mesma exatidão das medidas da cama de ferro de Og. A Escritura não guarda esses detalhes por acaso. Ela os preserva porque as dimensões de um ser dizem algo sobre a natureza daquilo que o texto está descrevendo. Golias foi derrubado por Davi com uma pedra e uma funda. Esse episódio é o mais conhecido da história de Israel e atravessou milênios como símbolo de fé contra o impossível. Mas o que a maioria das pessoas nunca leu está algumas páginas depois, num trecho de 2 Samuel que raramente recebe a mesma atenção. 2 Samuel, capítulo 21, registra 4 batalhas travadas entre Israel e guerreiros de Gate depois da morte de Golias, anos mais tarde, sob o reinado de Davi. Cada um desses guerreiros saiu da mesma cidade. Cada um foi morto por homens do círculo de Davi em combates separados, em momentos distintos da história do reino. O primeiro se chamava Isbi-Benob, carregava uma lança de bronze e tinha uma espada nova, e chegou a colocar Davi em perigo real antes de ser abatido por Abissai. O segundo foi derrubado em Gobe por Sibecai, o Husatita, e o texto o identifica como descendente dos gigantes, com a mesma linguagem genealógica usada para Golias. O terceiro também caiu em Gobe, morto por Elanã, filho de Jaare-Oregim, e o registro afirma que ele era irmão de Golias, com uma lança cuja haste também era como cilindro de tear. O quarto veio de Gate da mesma forma que os anteriores, e o texto registra sobre ele um detalhe que nenhum dos outros carregava. Esse homem tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos no total, e o próprio registro afirma que ele havia nascido de um gigante.
4 guerreiros. 4 batalhas separadas, 4 origens rastreadas até a mesma cidade, até a mesma linhagem, até o mesmo padrão físico com variações distintas. A polidactilia, a condição de ter dedos extras, aparece registrada com a precisão de quem documenta uma característica que pertencia àquela família de forma reconhecível. Isso muda a dimensão do que o texto está construindo ao longo dessas narrativas. Um guerreiro de estatura incomum é um registro pontual dentro de uma história maior. 4 guerreiros da mesma cidade, com características físicas similares e genealogia compartilhada, registrados com detalhes mensuráveis em 2 livros distintos da Escritura, constroem outra coisa. 1 Samuel registra Golias. 2 Samuel registra os 4. 1 Crônicas, capítulo 20, preserva a mesma lista com variações mínimas de nome, confirmando que o registro veio de fontes independentes. Quando um padrão aparece em 3 registros distintos da Escritura, com nomes, locais e características físicas que se repetem dentro de uma linhagem, o texto está descrevendo uma genealogia com profundidade real. Gate era uma das 5 cidades dos filisteus, uma cidade com história longa e com uma população que o texto associa repetidamente a guerreiros de capacidade desproporcional. O fato de que 4 combatentes com aquela origem vieram da mesma cidade sugere que a presença dessa linhagem em Gate era conhecida, estabelecida e suficientemente numerosa para produzir vários guerreiros de elite. Davi e seus homens enfrentaram esses 4 em momentos diferentes do reinado, e o texto preservou cada confronto com o nome do guerreiro israelita que derrubou cada um deles. Essa precisão é a mesma usada para registrar reis, batalhas e tratados ao longo de toda a narrativa histórica. A Escritura não tratou esses episódios como curiosidade de margem, mas como eventos com peso dentro da história de Israel. O padrão que emerge desses registros aponta para uma origem comum que os textos históricos de Israel reconhecem, mas nunca param para explicar completamente. De onde veio essa linhagem? O que a sustentava com tanta persistência ao longo de gerações? E por que o mesmo nome usado para descrever esses guerreiros concretos, com cidades e batalhas registradas, aparece em outra parte da Escritura ligado a algo radicalmente diferente? Um trecho de Isaías e um de Jó usam a mesma palavra num contexto que não tem guerreiro, nem cidade, nem batalha, num lugar onde ninguém com vida ainda alcança. A palavra que o texto usou para nomear guerreiros com estatura incomum, reis com camas de ferro e povos com territórios identificáveis, reaparece num lugar completamente inesperado. Isaías capítulo 26, versículo 14, traz essa palavra num contexto onde não há batalha, nem cidade, nem genealogia de guerreiro algum. O versículo fala de mortos que não reviverão, de sombras que não se levantarão, e usa o termo refaíns para descrever essas presenças. A mesma palavra, o mesmo termo hebraico, aplicado a seres que habitam um lugar que os vivos não alcançam. Isaías não está usando uma metáfora poética deslocada. O hebraico bíblico tinha precisão vocabular suficiente para distinguir entre categorias de existência com clareza. A palavra usada ali é a mesma que aparece em Deuteronômio, descrevendo povos que habitavam Bazã, e que aparece em Josué, identificando os grupos que Israel encontrou enraizados em Canaã. Jó capítulo 26, versículo 5, usa o mesmo termo para descrever algo que treme ou sofre abaixo das águas, nos profundezas debaixo da terra. A imagem é de uma existência subterrânea, de uma presença que continua em alguma dimensão após a morte, associada ao Sheol, o lugar dos mortos na cosmologia hebraica. O Sheol,
na escritura hebraica, era o repositório dos mortos, um lugar de sombra e silêncio situado abaixo da terra habitada pelos vivos. Diferentes textos o descrevem com profundidade variável, mas a localização conceitual é sempre a mesma: abaixo, embaixo, no fundo do que existe. Quando Jó posiciona os refaíns nesse espaço, ele está inserindo aquela palavra dentro de uma cosmologia específica da Escritura Sagrada. A pergunta que emerge dessa dupla aparição não é de fácil resposta dentro dos limites do que o texto explica diretamente. Como uma palavra associada a guerreiros vivos, com territórios e batalhas documentadas, passa a descrever sombras e presenças no mundo dos mortos, sem que o texto explique essa transição. Uma possibilidade que os estudiosos do hebraico antigo levantaram é que o termo refaíns carregava desde a sua origem uma dimensão dupla. Uma dimensão apontava para os seres físicos com estatura e força incomuns que habitavam Canaã e os territórios vizinhos antes e durante a conquista israelita. A outra dimensão apontava para o que esses seres se tornavam depois da morte, para a categoria de existência que ocupavam no Sheol, distinta das sombras comuns. Essa distinção importa porque o Sheol da escritura hebraica comportava diferenças internas de estado, com mortos que dormiam e mortos que ainda tinham alguma forma de presença ativa. Os refaíns no Sheol, conforme a linguagem de Isaías e Jó sugere, não parecem ocupar o mesmo silêncio passivo que outros mortos. A forma verbal usada em Jó para descrever o que acontece com eles abaixo das águas carrega a ideia de agitação, de movimento, de uma existência que não está completamente inerte. Isso é compatível com a dimensão que a Escritura preservou sobre esses seres em vida, uma presença de peso incomum que o texto nunca tratou como passageira ou ordinária. O livro de Enoque, texto judaico antigo, que circulou amplamente no período do Segundo Templo e que o Novo Testamento cita indiretamente em pelo menos uma passagem, desenvolve essa ideia com mais extensão. Ali, os espíritos dos gigantes após a morte são descritos como presenças que permanecem sobre a terra como forças malignas, distintas dos seres que os geraram. Esse texto não está dentro do cânon hebraico, mas a sua circulação entre judeus letrados no período intertestamentário revela que a questão estava viva no pensamento religioso. A forma como Isaías e Jó usam o termo sem explicar essa dimensão adicional sugere que os leitores originais desses textos já carregavam o contexto necessário para entender a referência. Palavras que precisam de explicação recebem explicação na Escritura. Palavras usadas sem glossário são palavras cujo significado o leitor original já dominava. O silêncio explicativo em torno do uso de refaíns em Isaías e Jó é o silêncio de quem escreve para um público que não precisa de introdução ao conceito. E isso abre uma dimensão que transforma o que essa palavra carregava dentro da consciência religiosa de Israel, muito além do que os textos históricos de conquista revelam. Os refaíns eram reconhecidos como categoria de existência, com fronteiras porosas entre o mundo dos vivos e o que persistia depois da morte, com presença registrada em dois planos da realidade dentro da própria Escritura. Esse reconhecimento não foi construído por um único autor em um único livro. Atravessou Deuteronômio, Josué, Isaías e Jó em gêneros literários completamente distintos e deixou uma marca geográfica tão profunda sobre a terra de Israel que o nome sobreviveu nos mapas muito depois que os últimos guerreiros daquela linhagem haviam sido enterrados. Havia um vale com esse nome, próximo de Jerusalém, dentro dos territórios que Israel conquistou e habitou por séculos. O nome permaneceu gravado na paisagem.
Há lugares que carregam nomes muito além do tempo em que esses nomes tinham um rosto concreto para justificá-los. O Vale dos Refaíns era um desses lugares. Uma região real, geograficamente identificável, com solo fértil e posição estratégica entre colinas. Ficava a sudoeste de Jerusalém, numa área que separava o território de Judá das planícies que desciam em direção ao litoral controlado pelos filisteus. O nome aparece pela primeira vez em Josué, capítulo 15, na descrição dos limites territoriais da tribo de Judá, como marco geográfico reconhecido. Ali era um ponto de referência tão estabelecido que os que traçaram as fronteiras tribais de Israel o usaram como coordenada natural da paisagem. 2 Samuel, capítulo 5. Registra que os filisteus se espalharam por aquele vale 2 vezes para atacar Davi, depois que ele se tornou rei sobre todo Israel. Os filisteus escolheram esse vale com critério militar. Era uma rota de acesso que permitia avançar em direção a Jerusalém pelo caminho mais viável do terreno. Davi consultou a Deus antes de cada uma das batalhas. A resposta divina em cada episódio veio com instruções táticas específicas para o terreno daquele vale. Na segunda batalha, a instrução foi posicionar Israel nas amoreiras do lado oposto e esperar o sinal de um som de passos sobre as copas das árvores antes de atacar. O texto registra esse detalhe com a precisão de uma ordem de combate real, com coordenadas de posicionamento e um sinal acústico ligado ao movimento sobre a vegetação específica daquele vale. Esse nível de detalhe geográfico na narrativa confirma que o vale tinha dimensões, vegetação conhecida, cobertura arbórea com características identificáveis o suficiente para servir de referência tática. 1 Crônicas, capítulo 11. Menciona o vale numa lista de feitos militares dos guerreiros de elite de Davi, associando o lugar a combates que entraram na memória do reino. O nome estava tão integrado à geografia de Judá que Isaías, capítulo 17, versículo 5, usa o vale como imagem de uma colheita abundante sendo ceifada. Um profeta do século 8 usou aquele nome para evocar uma ideia de plenitude agrícola num oráculo dirigido ao seu povo, sem precisar explicar onde ficava. Isso revela que o Vale dos Refaíns era conhecido por qualquer israelita culto do período, um nome que não precisava de introdução, um lugar que existia na consciência coletiva de forma estável. E o detalhe mais significativo sobre essa permanência é que o nome sobreviveu muito depois que qualquer Refaim havia sido visto naquele território. Quando Davi travou batalhas ali, os guerreiros de estatura incomum que haviam dado nome ao vale já faziam parte de um passado que Israel havia varrido pela conquista. O vale continuou sendo o Vale dos Refaíns pelo simples fato de que aquele nome havia se soldado ao lugar de forma que nenhuma geração posterior julgou necessário mudar. Isso acontece com geografias que carregam memórias pesadas o suficiente para atravessar as gerações sem precisar de documento ou decreto para se manter. O nome ficou porque o que aconteceu ali, ou o que habitou ali, deixou uma impressão na memória coletiva de Israel profunda demais para ser substituída por nomenclatura nova. Geografias sagradas e geografias de conflito tendem a preservar nomes dessa forma. O Egito ainda é Misraim em textos hebraicos tardios. Hebrom ainda é Kiriat Arba em certas passagens. O Vale dos Refaíns permaneceu com seu nome original através de séculos de vida israelita, de batalhas, de colheitas, de profecias e de mapas. Essa permanência diz algo sobre como aquele povo entendia o lugar, não como um território qualquer que havia sido ocupado e esvaziado, mas como um espaço marcado por uma presença específica. A memória coletiva de Israel em relação aos Refaíns era suficientemente viva para que um vale mantivesse o nome deles séculos depois de o último deles ter sido derrotado. E essa memória não se limitava a histórias de batalhas antigas.
Ela atravessava textos de lei, de profecia, de sabedoria e de poesia, sempre com a mesma sobriedade. Nenhum texto bíblico que usa o nome Refaíns o trata como fantasia folclórica, como lenda de origem popular ou como exagero preservado por cultura sem escrita. Cada menção carrega o peso de um registro sério sobre algo que o povo de Israel conheceu, enfrentou, nomeou e ainda não havia conseguido explicar completamente. O silêncio explicativo que atravessa todos esses registros começa a revelar, quando lido em conjunto, uma deliberação que vai além de lacuna ou esquecimento. A Escritura Sagrada de Israel foi produzida por gerações de escribas, sacerdotes e profetas que tinham acesso aos mesmos registros e que construíram um cânon com cuidado suficiente para não deixar entrar o que não deveria estar ali. E ainda assim, o nome Refaíns atravessou todos os filtros, em todos os gêneros, em todos os séculos, sem que ninguém o removesse ou o explicasse de forma definitiva. Esse é o detalhe que muda a leitura de tudo que veio antes. A Bíblia sabia exatamente o que estava guardando. A Escritura Sagrada de Israel foi produzida ao longo de séculos por pessoas com acesso a arquivos, a tradições orais e a registros que a maioria das civilizações antigas perdeu. Ela detalhou genealogias com precisão suficiente para rastrear linhagens por 40 gerações. Preservou medidas de construção, pesos de armadura, dimensões de camas de ferro. Registrou tratados diplomáticos, listas de reis vencidos, nomes de cidades com muralhas, rotas de exércitos, instruções táticas para batalhas específicas em terrenos identificáveis. Quando a Escritura quis explicar algo, ela explicou. Quando quis detalhar, detalhou com uma minúcia que atravessou milênios sem perder precisão. E então existe o silêncio sobre como os gigantes voltaram depois do dilúvio. Não uma lacuna por falta de material. O registro dos Refaíns é extenso, distribuído por Gênesis, Deuteronômio, Josué, Samuel, Crônicas, Isaías e Jó. Cada um desses livros pertence a um gênero literário diferente. Lei, história, profecia e sabedoria são categorias distintas com propósitos distintos dentro do cânon. O fato de que o mesmo termo atravessa todos esses gêneros indica que a presença desses seres era reconhecida em múltiplas camadas da vida religiosa e histórica de Israel. Mas em nenhum desses livros existe uma frase que diga diretamente como uma linhagem com aquela origem sobreviveu ao que as águas do dilúvio declararam ter destruído. Gênesis planta o problema com 4 palavras e segue em frente. Números registra o reaparecimento com detalhes de localização e impacto psicológico real. Deuteronômio nomeia, territorializa e traça fronteiras. Josué confirma os nomes das cidades com independência de fonte. Samuel e Crônicas preservam batalhas com nomes e características físicas específicas. Isaías e Jó usam o mesmo termo para descrever uma existência que continua além da morte. E em nenhum ponto da Escritura, um autor para conectar todos esses fios num argumento unificado, que responda à pergunta que Gênesis 6 abriu e nunca fechou. Essa ausência de explicação dentro de um texto que em tantos outros pontos é exaustivamente explicativo merece uma leitura mais cuidadosa do que normalmente recebe. Uma possibilidade simples seria atribuir o silêncio à limitação de fonte, a um registro histórico que chegou incompleto até os redatores finais do cânon. Mas essa explicação não se sustenta diante da extensão do material preservado. Os redatores do cânon tinham acesso a muito mais do que escolheram incluir. O livro das Guerras do Senhor é mencionado em Números como fonte existente. O livro de Jazer é citado em Josué e em Samuel como registro de eventos específicos. Havia mais material disponível do que o que entrou no cânon, e as escolhas sobre o que incluir foram feitas com deliberação teológica, literária e histórica.
dentro dessas escolhas, o registro dos Refaíns entrou com força e consistência. A explicação sobre a origem do retorno deles depois do dilúvio ficou de fora com a mesma consistência. Quando algo está presente com tanta recorrência em tantos contextos diferentes e a explicação sobre sua origem permanece sistematicamente ausente, isso é uma escolha. A escritura hebraica sabia guardar segredos com sobriedade. O que entra no texto sem explicação completa, entra com uma razão que o leitor precisa aprender a respeitar. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, registra uma frase que atravessou gerações como chave de leitura para os limites do conhecimento revelado. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Há um limite traçado dentro da própria Escritura entre o que foi entregue para ser entendido e o que foi preservado como pertencente a uma dimensão que a revelação humana não alcança completamente. Os Refaíns parecem habitar exatamente esse limite, registrados com detalhes suficientes para confirmar a realidade da presença, insuficientes para fechar a explicação da origem. E esse posicionamento dentro do texto sagrado tem uma consequência para quem lê a Bíblia buscando apenas respostas ordenadas e definitivas. A Escritura foi construída para ser habitada, para ser percorrida com atenção lenta, com disposição para receber o que ela entrega sem forçar o que ela guarda. Quem atravessa Gênesis com pressa demais, passa pelo e também depois disso, sem parar, sem sentir o peso daquelas 4 palavras sobre tudo que vem depois. Quem atravessa Deuteronômio catalogando vitórias militares, não percebe que o mesmo nome dos povos derrotados vai aparecer mais tarde ligado ao mundo dos mortos. Quem lê Isaías e Jó sem memória dos registros históricos anteriores, encontra a palavra Refaíns no Sheol, sem ter o contexto necessário para entender a dimensão do que está lendo. A Bíblia foi escrita para leitores que voltam, para quem relê, para quem compara, para quem carrega um trecho na memória enquanto lê outro. E para esses leitores, o silêncio sobre a origem do retorno dos gigantes após o dilúvio comunica algo que uma explicação direta jamais comunicaria com o mesmo peso. Ele comunica que há dimensões da realidade que o registro sagrado testemunha sem pretender esgotar. Que há perguntas que o texto planta com seriedade sem transformar em capítulo de resposta. Que a autoridade da Escritura sobre esse tema está exatamente na disposição de preservar o que aconteceu sem simplificar o que não foi completamente revelado. Os Refaíns existiram, habitaram territórios reais com nomes que a arqueologia confirma. Foram derrotados por Israel em batalhas com datas, com generais e com geografias verificáveis. Deixaram nomes em vales que Jerusalém ainda conhecia séculos depois de sua extinção. E deixaram uma palavra que a profecia e a literatura sapiencial usaram para descrever o que persiste além da morte. A pergunta sobre como chegaram até lá depois do dilúvio permanece aberta. E a Escritura, com toda a sua extensão e cuidado, decidiu deixar dessa forma. Essa decisão diz mais sobre a natureza do texto sagrado do que qualquer resposta definitiva que um versículo poderia ter entregado. O mundo que existia antes do dilúvio foi marcado por uma corrupção que contaminou a criação com uma profundidade que exigiu uma resposta que redefiniu a história. E depois disso tudo, depois de séculos de guerras, de reis, de linhagens que a morte não encerrava completamente, Deus não enviou outro dilúvio, enviou um filho. Jesus entrou nesse mesmo mundo com territórios reais, com cidades com nomes, com um povo que ainda carregava a memória de Golias, de Og, de vales marcados por presenças antigas. E ele veio com uma autoridade
que a Escritura descreve de forma diferente de qualquer rei, de qualquer guerreiro, de qualquer ser, com força desproporcional que o texto havia registrado antes. Ele veio com autoridade sobre a morte, sobre o Sheol, sobre tudo que a linhagem dos Refaíns habitava nos dois planos que a Escritura descreveu. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, registra que na cruz ele despojou os principados e potestades, exibindo-os publicamente em seu triunfo. O que o dilúvio tentou resolver pela destruição, Cristo resolveu pela morte e ressurreição com uma completude que nenhuma água conseguiria alcançar. E o convite que esse registro sagrado deixa para cada pessoa que atravessou tudo isso vai muito além de um conhecimento sobre gigantes ou sobre a geografia antiga de Canaã. Vai direto para a consciência de que existe uma corrupção dentro de cada ser humano que nenhum esforço próprio, nenhuma religiosidade de superfície e nenhuma boa intenção resolve completamente. A mesma necessidade de recomeço que Deus declarou sobre o mundo antes do dilúvio existe dentro de cada vida que ainda carrega o peso do que se afastou do Criador. E o mesmo Deus que fechou a porta da arca com as próprias mãos, abriu uma outra porta que nenhuma força existente tem autoridade para fechar. Essa porta tem um nome. E esse nome atravessou os séculos com a mesma permanência com que o Vale dos Refaíns atravessou os mapas de Israel. Com muito mais permanência, porque esse nome está acima de todo nome, em todo o criado e em toda a dimensão que a Escritura descreve como existente. Se hoje você sente que se afastou, que acumulou peso demais, que o caminho ficou longo demais, o convite que esse texto guarda no centro de tudo é o mesmo que guarda desde o princípio. Voltar. Com tudo que você é, com tudo que você carrega, sem precisar chegar limpo para ser recebido, porque a limpeza é exatamente o que ele oferece. Se você deseja se reconciliar com Jesus Cristo, se afastou dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, declare nas palavras abaixo: me aceite, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você já tomou essa decisão algum dia e hoje renova essa certeza no coração, comente amém aqui embaixo e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Cada amém que você deixa é uma semente que pode alcançar uma vida que está esperando exatamente pelo que você acabou de assistir. A Bíblia não deixou o silêncio sobre os gigantes sem propósito. Ela deixou para que você chegasse até o fim e encontrasse o único nome que resolve o que o silêncio não explica. Até a próxima.